No vídeo de hoje, 6 dicas sobre educação infantil. Olá mamãe, seja muito bem-vinda ao canal. Se você ainda não me conhece, eu sou Cíntia Oliveira, sou mãe do Gustavo e do Guilherme, de 3 anos e de 1 aninho respectivamente, né? Gustavo tem 3 anos e Guilherme tem 1 ano. E no vídeo de hoje eu separei 6 dicas que eu aprendi ao longo da vida, né? Com os cursos que eu fiz na prática, no dia a dia com meus filhos. 6 dicas que fazem a diferença aqui em casa sobre educação infantil. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Então, se você está interessado nesse assunto, já deixa aí seu like para me ajudar, para eu saber que você gostou desse tema. Se inscreve no canal para não perder nenhuma notificação todas as vezes que sair um novo vídeo aqui. E também ativa o sininho das notificações para você ser notificado sempre que sair os vídeos, né? Compartilhe também com um amigo que você sabe que está precisando desse assunto. Então vamos lá. No vídeo de hoje, 6 dicas sobre educação infantil. Todas essas dicas eu utilizo aqui em casa. Meu Gustavo tem apenas 3 anos, com o Guilherme nem tanto, né? Porque ele só tem 1 aninho. Então, mas já tá aí no processo, já tô inserindo. Com o Gustavo, que é o mais velho de 3 anos, eu já utilizo muito essas dicas. Então, são coisas que eu aprendi nos cursos e também na prática, no dia a dia, porque não adianta só a gente ter a teoria. Na teoria a prática é linda, né? Não é assim? Mas na prática mesmo é bem difícil, a gente sabe que é desafiador. Mas conforme a gente vai fazendo dia após dia, isso vai se tornando mais comum, isso vai se tornando menos desafiador e a gente acaba conseguindo implementar e trazer bons resultados no dia a dia com os nossos filhos. Então, se você gostou do tema desse vídeo, fica comigo até o final, deixa aí o seu like, tá? Então vamos lá. E a primeira dica que eu tenho pra te dar é que a criança ela é muito lúdica, então tudo que você vai fazer com a criança, procura a parte lúdica, procura a brincadeira. Não adianta você querer que a criança seja um mini adulto. Crianças são crianças e fazem criancice. Quando a gente quer que a criança se comporte como um adulto, é aí que a gente se irrita, é aí que a gente grita, é aí que a gente se descabela. E a criança olha pra gente e pensa, ih, tá louco, tá louca. Como é que você vai exercer a autoridade diante do seu filho se você não tem controle emocional, né? Então a criança vai pensar, essa é uma louca, tá mais controlada que eu. Então, pra que eu vou obedecer ela, né? A gente fala muito, tem que obedecer, menino. Você é muito desobediente, mas qual é o caminho a ser trilhado? A obediência é uma coisa que a gente vem trilhando dia após dia. A obediência ela é um hábito, não é do dia para a noite que a criança aprende. Ela não vai aprender a nascer obediente. Não, a gente tem que instruir, a gente tem que orientar. Como é que a criança vai aprender a ser obediente se nem nós sabemos ser obedientes, né? A gente sabe que tem que se alimentar corretamente, mas a gente come besteiras. A gente sabe que precisa treinar diariamente, mas muitas vezes a gente não treina por preguiça, por isso, por aquilo. Então, isso também é uma falta de obediência, né? De seguir o caminho correto. A criança vai ser treinada. O cérebro da criança é muito imaturo. Ela simplesmente sente e age. Não passa pelo filtro da razão, tá? Ainda não está bem desenvolvida, ela não tem experiência, ela não tem vivência por isso. Conforme a criança vai crescendo, vai ali tendo experiências no dia a dia, ela vai começando a associar. Já passei por uma situação parecida. Aconteceu isso e isso. Isso aqui é errado, isso aqui é o correto. Então eu tenho que ir para esse lado. Mas para que ela faça esse raciocínio, ela precisa de nós pais. Como a Summer Marcilli sempre diz, né? Os pais são intérpretes da realidade para os filhos. Então a gente tem que interpretar e dizer a realidade para os nossos filhos. E o primeiro ponto é que a criança é lúdica, ela gosta de criação, ela gosta de brincar, ela gosta, sabe, dessas coisas. Então, muitas vezes a criança não quer tomar banho, a gente quer levar a força pelo braço. Você tem que tomar banho porque é o correto a se fazer e tem que tomar banho isso e aquilo. A criança sabe nem o que é isso, ela não está pouco interessada porque é o correto, porque tem que fazer. Mas se você pega, filho, pega lá o Homem-Aranha, vamos dar banho no Homem-Aranha? O que você acha da gente levar o Homem-Aranha pra tomar banho? Ele gosta de tomar banho, sabia? O Homem-Aranha ele fica bem cheirosinho. Traz pra parte lúdica. A criança adora. Leva um brinquedo, leva uma coisa, inventa uma história, cria uma história. A criança vai adorar e você vai conseguir o seu objetivo, atingir o objetivo de forma muito mais simples, muito mais fácil do que se você se tornasse uma pessoa autoritária a dizer que tem que fazer só porque tem que ser feito. Em certo momento, dependendo da idade da criança, ela não entende isso. Em crianças maiores, né, ali a partir de 7 anos, ela já consegue fazer um raciocínio melhor disso. Mas se não foi criado o hábito da obediência, dos bons hábitos, não adianta você querer instaurar isso de uma hora para outra. Leva tempo você construir isso. A segunda dica é faça combinado. Todas as vezes que, por exemplo, você for sair na pracinha, for na casa de um parente, for sair, for no shopping, para onde você for, faça combinados com a criança, que funciona muito aqui em casa. Então, por exemplo, no final do dia, eu
vou passear com o Gustavo. E ele tinha o hábito terrível de puxar os brinquedos dos colegas, de não dividir os brinquedos, de arengar com o coleguinha, de ficar correndo pra longe de mim. E aí eu criei esse hábito do combinado. Então todas as vezes, na primeira vez que eu fiz, gente, eu vi que foi uma diferença enorme. Então eu sentei com ele e fiz: filho, você quer ir passear? Ah, mamãe, eu quero, porque ele adora passear. Então pronto, nós vamos passear, mas é o seguinte: você não pode arengar com fulaninho, você não pode tomar o brinquedo de fulaninho, você tem que dividir o seu brinquedo com o seu colega. Se você quer brincar com o brinquedo do colega, você tem que aprender a dividir. Então você empresta o seu e pega o dele, mas nunca, jamais, em hipótese alguma, você pode tomar o da mão dele. Não pode correr pra longe de mamãe. Quando a mamãe dizer: Guga, vem aqui. Quando a mamãe falar, né, disser: Guga, vem cá, você vem, tem que obedecer a mamãe. Combinado, Guga? Ele faz combinado. E, gente, surpreendentemente, deu super certo. O Guga se comportou super bem. E eu disse: ó, se você não obedecer mamãe, a gente vai vir pra casa. E aí já entra no terceiro ponto, né? Uma das regras que eu citei aqui, que é: se você disse, prometeu algo, você tem que cumprir. Então, por exemplo, chegou lá e você disser: filho, você não tá se comportando, vamos pra casa. Ah, não, aí começa a chorar, não sei o que, a criança não quer ir, aí você: tá bom, você fica. Você tá descumprindo a sua ordem. E aí a criança entende que pode te desobedecer. Por quê? Ah, a mamãe disse que se eu não obedecesse, a gente iria pra casa, mas eu pedi pra ficar e ela deixou. Então, quando você falar algo, que cumpra o que você falou, certo? Então, faz os combinados, e aí se a criança não obedeceu, você vai cumprir o seu combinado, né? Que era o quê? Se você não obedecer, a gente vai pra casa. E não fica só ameaçando, tá? Se disse: filho, agora a gente vai pra casa, de fato, leve a criança pra casa, porque ela vai entender que a sua palavra não tem volta. O que você disse foi dito e você cumpriu. E ela vai começando a entender o mecanismo da coisa. Então, mas a principal dica agora, aqui, né, é: faça combinado. Sempre que você for sair, ou que se você quer algo com seu filho, que geralmente é quando a gente sai com eles, que eles mais se revoltam, né? Faça combinados. E lembre ele, quando ele estiver saindo ali da regra, filho, qual foi o combinado que nós fizemos em casa? Abaixa na altura dele, olha bem no olhar dele, tá? Não em tom ameaçador, mas em tom de conversação, né? De saber que você é uma autoridade perante a ele, que ele tem que te obedecer naquele momento. Então, filho, qual foi o combinado? O combinado foi o quê? Mamãe disse pra não arengar com o colega. Se arengar, a gente vai pra casa. Não foi isso que combinou, fulaninho? Foi, mamãe. Então pronto, obedece. Senão você já sabe, né? A gente vai ir pra casa. Então faz esse tipo de combinado, porque tende a obedecer muito mais. Esse aqui dá super certo com o Gustavo. A terceira dica é: tire a criança de perto do problema. Então, por exemplo, às vezes a criança lá com o dedo da tomada e fala: Joãozinho, sai daí, Joãozinho. Tira o dedo da tomada. Você lá sentado mexendo no celular. Joãozinho, sai daí. Eu já avisei pra você sair, fulaninho. Sai daí, Mariazinha. E não levanta a busanfa do sofá para tirar a criança de lá. Só fica reclamando, ainda diz assim, né? Ah, que menino desobediente. Gente, tira a criança do problema. A criança tá lá com o dedo na tomada, você vai lá, pega a criança e fala: fulaninho, não pode. Você pode levar um choque, você pode se machucar. Aqui não pode. E redireciona a criança para um outro ambiente, tá? Então, se a criança tá lá com o dedo na tomada, mostre um brinquedo, leva para outro ambiente, tapa aquela tomada. Então, por exemplo, aqui na minha casa, na minha sala, tinha várias tomadas expostas. A criança vivia com o dedo na tomada. O que eu fiz? Coloquei o sofá. Tampei lá as tomadas. Agora não tem mais como elas mexerem na tomada. Então, eu tirei o problema para não ficar brigando, porque não adianta querer que a criança veja a tomada e não coloque o dedo. Ela vai colocar. Toda criança faz isso, é instintivo. Ela não sabe racionalizar, ver lá e não coloca, dependendo da idade da criança, principalmente se for crianças de 2, 3, 4 anos, são crianças muito novas, né? Com 3, 4 anos até já entendem, mas com 1, 2 aninhos é muito novo, não consegue pensar nisso. Então, tira o problema. Se tem alguma coisa que a criança sempre mexe, tem como tirar? Então, por exemplo, um vaso que eu tinha na minha mesa, uma bandeja de metal com os negócios em cima, um jarrinho de flor. E Gustavo todas as vezes subia para mexer. Eu tirei, porque me estressava, me irritava, eu não ia ficar gritando com ele. Então, se você sabe qual é o problema que você mais grita com ele, tira o problema de perto. Outro exemplo, às vezes a gente bota a criança lá no cadeirão pra fazer a refeição. Ah, quero água. Aí você dá água e se vira. Aí quando você olha, a criança derramou água todinha, fez aquela melequeira. Aí a gente se estressa. Mas o erro está em nós. Por que a gente não ficou ali olhando, vigiando a criança? Terminou a água, pega, recolhe o copo. Então, você tem que evitar, se antecipar os problemas, tá? Antecipar os problemas e evitar os problemas. E quando a criança tá fazendo uma coisa que não pode, redireciona a criança para outra coisa. Isso aqui muda vidas. De verdade, mudou muito. Depois que eu entendi isso, melhorou bastante meu relacionamento com meus filhos aqui em casa. Quarta dica: acompanhe de perto quando você pedir para a criança realizar uma tarefa. É muito comum o que acontece. A criança tá lá no quarto, os pais ou a mãe chega estressada: arruma esse quarto, menino, e sai. O quarto tá uma zona
semana, a criança não tem o hábito de arrumar, ou a criança é muito nova e não sabe arrumar um quarto, e você simplesmente dá a ordem e some. Não é assim. Quando você já tem um hábito estabelecido, se você disser, filho, organiza seu quarto, ele vai organizar. Mas quando a gente tá criando esse hábito, tem que ser no passo a passo, tem que ser aos poucos. Então, se uma criança é pequena, tem 2, 3 anos, filhos, vamos guardar esse brinquedo? Vamos? Vamos ver quem consegue colocar primeiros brinquedos dentro da caixa? Lança um desafio, se é assim que seu filho é movido. Vai com ele, mas você tem que fazer junto com ele. Quando esse hábito já estiver instituído, a criança já tá habituada a fazer isso, aí sim você pode dar o comando, né? Dizer, filho, guarda os brinquedos. E sair, porque aí ele vai fazer sozinho. Mas enquanto o hábito não estiver instituído, você tem que observar. Não adianta nada você mandar a criança organizar o quarto e sair. Quando você voltar, o quarto vai estar do mesmo jeito, você vai estar louca da vida, gritando, se estressando, e a criança não vai ter entendendo nada. Por quê? A criança ela não tem foco ali, ela não tem aquele hábito de organização ainda. Você tem que criar esse hábito com ela, entendeu? Então, a criança, se é 2, 3 anos, você faz junto com ela, vai fazendo, vai chegar um momento que ela vai conseguir fazer só. Se a criança já é maior, se ela tem 5, 6, 7 anos e você quer instituir esse hábito, faz junto com ela também. Mas se o quarto tá muito bagunçado, ela não vai conseguir, então faz uma parte. Então, filho, vamos forrar sua cama? Então, forrou a cama. No outro dia, filho, vamos guardar os brinquedos? E aí você vai fazendo junto com ele. Quando o hábito estiver instruído, a criança vai conseguir fazer só. Quando for as primeiras vezes, você tem que observar, ir instruindo e ajudando. E dia após dia. Não é só fazer uma vez e deixar pra lá. Não, aí não torna hábito. Tem que fazer todos os dias. Então, cria a ordem lá de guardar os brinquedos no final do dia e todos os dias você chama a criança e vai ajudando ela a guardar. Até o momento que isso vai se tornar um hábito e ela vai conseguir fazer sozinha, sem estresse algum. A quinta dica é uma até que eu já citei ali na segunda dica, que é pare de dar ordens que não serão cumpridas. Então, por exemplo, a gente tá lá numa festa, as crianças brincando e tudo mais. Fulaninho, se você não quiser, a gente vai pra casa. Você sabe que não vai porque você quer estar ali na festa, né? Você quer estar ali brincando, você conversando com os mães de coleguinha, quer ver a criança brincando, mas por impulso você diz, se você não fizer isso, a gente vai embora. E acaba não indo. Aí a criança continua fazendo e você reclamando. E não vai embora. Então, pare de dar ordens que não serão cumpridas, porque você começa a minar a sua autoridade. Que a criança pensa, papai e mamãe disse isso, mas não cumpri, então eu posso desobedecer. Entende? Então, sempre quando você for falar com a criança, pense no que você vai dizer. Não fica dando ordens, dizendo coisas à toa. Cria situações. Por exemplo, a criança não quer comer. Então, você diz, filho, daqui a tantos minutos, mamãe vai tirar o pratinho daqui, tá? Você não vai mais poder comer. Então, a hora de comer é agora. Então, come agora, porque senão a gente vai tirar o prato e você não vai poder comer. Mas no final, quando der o tempo, quando é uma criança que já entende, com uns 4, 5 anos, né? Se a criança não comeu de fato, você tira. Mas você vai ficar com fome, não sei o que. Mas vai ficar pouco tempo. Na próxima refeição, você já vai fazer a mesma coisa. Então, ela já vai querer comer, porque ela já vai sentir fome. Então, você vai seguindo isso, vai conversando e vai fazendo combinados, mas não dê ordens que não serão cumpridas. Se você tá lá na festa, filho, se comporta, filho, porque é o correto a se fazer. Não faz isso, mamãe não tá gostando desse comportamento. Filho, isso assim. Se chegar no momento que não dá mais e vamos embora, então de fato, vai embora. Não fique só ameaçando sem cumprir o que você tá dizendo, tá? Já aconteceu de fazer isso com o Guga e também já aconteceu de muitas vezes eu ter, quando eu percebi isso, né? Agora sempre que eu falo alguma coisa, eu cumpro. Então, por exemplo, às vezes ele tá lá na casa da avó dele e briga com o primo. Eu falei, Guga, eu já disse a você que não é para arengar com seu primo? Então agora a gente vai pra casa. Ele, não, mamãe, não, por favor, não vou mais. Não, filho, agora a gente vai pra casa. E eu trago ele. Às vezes ele vem nos berros, nos prantos, mas eu trago. Filho, você não cumpriu o combinado. Qual foi o combinado? Você tinha que se comportar. Você não cumpriu, então a gente veio pra casa. É por isso que você veio. Ou muitas vezes tá cheio de gente aqui, de coleguinhas, tá brincando aqui, o primo dele, os amigos, os vizinhos, tudo mais, vem pra cá. E ele começa a querer brigar com as crianças. Eu pego ele e tiro ele da brincadeira, eu coloco ele no quarto. E aí eu fico lá com ele, eu digo, as crianças estão lá brincando. Você tá aqui no quarto porque você não soube se comportar. Aí ele chora, ele grita, esperneia e tudo mais, mas depois ele se acalma. E não adianta também você ficar dando sermão na hora que a criança tá irritada. Não, você educa nos bons momentos. Naquele momento que a criança tá feliz, tá de boa com você, você começa a conversar. Filho, lembra de tal coisa? Aconteceu isso, por isso e isso. Então, eu pego ele, deixo ele no quarto e eu fico explicando. Filho, aí ele, por que eu tô aqui, mamãe? Deixa eu ir brincar. Eu disse, não, filho, quem não sabe brincar, não brinca. Você não se comportou, você arengou com seus colegas, você tomou brinquedo, você bateu no seu irmão. E isso não é o correto a se fazer. Então, eles estão lá brincando, mas você que não se comportou, você tá aqui no quarto comigo. E aí, eu deixei ele um tempão. Às vezes, o pessoal vai até embora, mas ele fica lá. Então, na outra vez, ele já não faz mais isso. Ele já entende que não pode. E isso aí, ele vai aprendendo. Então, é assim que a gente vai lidando. E a sexta dica é nunca finja que você não está vendo o erro que seu filho está fazendo. Então, por exemplo, você já disse que é proibido seu filho bater no irmão, mas você já disse tantas vezes, eu já falo direto, todos
os dias, não sei quantas vezes que ele não pode bater. Aí às vezes a mãe tá lá e viu o mais velho batendo no mais novo. Aí, mas você já falou tanto ao longo do dia que não pode, que você acaba cansando e, deixa pra lá só uma vez, né? Fingiu que não está vendo. Isso aí é um erro. Porque você tá fazendo seu filho agir contra a consciência dele. Ele sabe que é errado bater. Ele bateu e não foi repreendido. Então tá errado da sua parte. Todas as vezes que seu filho errar, você tem que dizer. Quantas vezes eu vou dizer, Cíntia? Quantas vezes for necessárias. Quantas vezes? Se você quiser dizer 1000 vezes no dia que seu filho não pode bater no mais novo, no irmão mais novo, você vai ter que dizer. É assim que eu sigo. O Gustavo, ele fica, por exemplo, tomando o brinquedo do mais novo. E eu digo várias vezes, até que uma hora ele vai entender. Mas eu sigo repetindo. Guga, conversando naquela ladainha. Guga, não pode tomar o brinquedo do seu irmão. Guga, tem muitos outros brinquedos. Vou conversando. Muitas vezes dá certo, outras vezes ele regride, outras vezes faz de novo. Mas todos os dias você tem que dizer. Então, todas as vezes que seu filho errar em algum ponto, você tem que alertar ele. Pra não deixar ele fazer o errado e ele ir contra a consciência. Quem nunca viu a criança pequenininha vai lá, bota o dedo na tomada e olha pra você assim, ó. Aí a mãe faz o quê? Finge que não vê. Ele vai sair de lá. Aí a criança olha. Ela sabe que não pode, ela tá olhando pra você, ela tá esperando a sua orientação. Enquanto pai, enquanto mãe. Dizer, filho, não pode, ir lá e tirar ela da tomada. Entende? Então, não jamais finja que não está vendo o comportamento errado do seu filho, tá? Gente, então essas são as 6 dicas que eu faço aqui em casa, que dá muito certo. Eu espero que ajude aí também. Coloca aí nos comentários. Se tem alguma dúvida, alguma situação difícil que você tá passando, coloca aqui pra gente se ajudar. Eu vou amar ler os comentários, sua dúvida, nem se eu souber eu também vou te ajudar. E a gente vai trocando figurinhas. Então, muito obrigada por ficar até o final desse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.